Não começou ainda. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, é um prazer imenso estar aqui com todas vocês mais uma vez no curso de gestantes do ano de 2021. Eu sou a Isabela, sou residente de enfermagem neonatal, agora estou no segundo ano da residência, faço parte ali da equipe de enfermagem do Hospital Universitário, trabalho na unidade de neonatal do Hospital Universitário também, e temos vínculo com a UEL. Já estive aqui em outro momento com vocês e volto a falar com vocês também sobre um tema muito importante durante esse processo da gestação. E eu trago uma companhia muito especial, que eu conheço já há mais de 10 anos, né? Que é uma super fisioterapeuta, que também é residente do Hospital Universitário, e ela vai estar se apresentando para vocês. Então, ao longo dessa aula, a gente também está aberta às dúvidas, tá? A qualquer momento vocês podem estar mandando mensagem para a gente no final da aula, mandando mensagem no grupo ou no particular também, como vocês desejarem. Mas sintam-se bem acolhidas, sintam-se bem-vindas e esperamos que vocês aproveitem bastante a aula de hoje. Ana, é com você. Ok. Oi, gente, tudo bem? Como a Isa já disse, meu nome é Ana Paula, eu sou fisioterapeuta. Atualmente sou residente no programa de fisioterapia em uroginecologia e obstetrícia do HU da UEL. Então, falar um pouquinho aí da minha trajetória. Eu formei no ano de 2019, na UEL mesmo, e logo em seguida eu ingressei para o programa de residência de fisioterapia do HU, onde eu trabalho atualmente. No HU eu atendo nas enfermarias, nas unidades de internação, nas maternidades e também faço atendimento ambulatorial. Estou no meu segundo ano de residência também, como a Isa, e hoje vim aqui para falar um pouquinho desse tema tão importante, não só durante o trabalho de parto, mas também durante toda a gestação, que é o ideal que vocês estão fazendo hoje, estão fazendo nesse curso, de alguma forma se preparando para esse momento tão especial, ok? Então, dentro do meu trabalho, eu atendo pacientes da clínica da urologia, da ginecologia e da obstetrícia. Então, atendo pacientes homens e mulheres de todas as idades. Então, homens que têm incontinência urinária, que é perda de xixi, incontinência fecal, que é perda de fezes, ou alguma disfunção na hora da relação sexual, disfunção erétil principalmente. Mulheres que também perdem urina, que perdem cocô, que têm dor durante a relação sexual. Mulheres que passaram por cirurgias oncológicas, então, cirurgias para tratamento de câncer de mama e câncer de colo de útero. Atendo essas pacientes também. E atendo as gestantes, não só durante o trabalho de parto, mas também durante toda a preparação aí da gestação, porque a gente vai conversar um pouquinho, é um momento de muitas mudanças, não só na cabeça, mas também no corpo todo, e que é importante ter esse preparo, todo esse trabalho aí, ok? Vamos lá, então. Bom, então começamos, né, com a aula de hoje, que é o preparo do corpo para o trabalho de parto. Ok. Então, como uma boa fisioterapeuta, vou começar o assunto falando um pouquinho sobre anatomia, né? E olha só que curioso, a nossa pelve, que é a região da nossa bacia, do nosso corpo, que é onde ficam todos os nossos órgãos, inclusive o útero, que aí durante o período da gestação vai se desenvolver, ela é diferente para mulheres e para os homens. A principal diferença da formação da pelve do homem, da mulher para a pelve do homem, é que a pelve da mulher ela é mais aberta e ela é um pouquinho mais estreita. E por que isso? Porque biologicamente, lá quando a gente foi concebida, dentro da barriga da nossa mãe, nosso corpo já está se preparando para algum momento da nossa vida, a gente gerar uma vida e parir. Por isso que a nossa pelve ela é mais aberta, porque a pelve mais aberta ela permite o desenvolvimento do bebê e permite também todo o processo de trabalho de parto que a gente vai conversar um pouquinho. Então aí a gente brinca que a mulher ela já sabe parir, ela já sabe gerar uma vida. E isso é biológico, é verdade. Falando do nosso corpo como em si, a gente já nasce para isso.
Então, para a gente conversar um pouquinho sobre a pelve feminina, ela é composta por alguns ossinhos. Ela parece um quebra-cabeça, onde a gente encaixa alguns ossos. Então, em verdinho, a gente tem o osso sacro, que é um osso que liga a nossa pelve, a nossa bacia, ao restante da nossa coluna. Grudadinho ali no sacro, a gente tem o ilho, que está em amarelinho. Na frente, a gente tem o osso pubis, que está em vermelhinho. O rosa, o roxinho, quer dizer, a gente tem os ossos isquios, que são os ossinhos onde a gente senta em cima dele. E na frente, ali em azulzinho, a gente tem a sínfise púbica. E por que é importante a gente conversar? E ali, só olhando no cantinho, no esqueletinho, tá uma bolinha vermelhinha para a gente ter uma noção que é realmente ali no meio do nosso corpo. Isso, obrigada, Isa. Que é essa região aí que a gente está falando. Então, que é onde está bem alocado o útero dentro da nossa pelve, né? E por que é importante que ele seja como um quebra-cabeça de várias pecinhas unidas e não um osso só? Porque, principalmente aí durante a gestação e o parto, o que acontece? Esses ossos se movimentam. Então, para permitir o crescimento do bebê e o desenvolvimento, esses ossinhos eles vão se abrindo aos pouquinhos. E isso a gente consegue perceber ainda mais durante o trabalho de parto. Por que a gente sente dor durante o trabalho de parto? Sente dor no pé da barriga, bem nesse ossinho ali, onde a gente tem o pubis e a sínfise púbica. Porque é ali que está abrindo para permitir a passagem do bebê. Por que sente muita dor nas costas, a dor na região lombar? Porque é o sacro se abrindo, permitindo que o bebê desça, faça todos os movimentos que ele tem que fazer para levar aí para o parto, ok? Então, importante lembrar que são ossinhos interligados que abrem e que se movimentam. E a gente vai entrar aí um pouquinho falando do movimento, né? Então, por que é tão importante a gente se movimentar? Para permitir que esses ossos abram e se movimentem também, ok? Então, eu trouxe essa imagem muito bonita para a gente dar uma pincelada para ver como é o corpo da mulher durante a gestação. Então, imaginem que foi passado uma faca no meio de vocês e que vocês estão abertas assim. Esse é o jeito que a gente vê o corpo da mulher por dentro durante a gestação. Observem ali, desde o começo lá das mamas, as mamas se desenvolvem para preparar o corpo para o processo de amamentação. O útero também, ele se desenvolve, porque o bebê está crescendo ali dentro do útero. Então, todas essas estruturas em volta acabam sendo exprimidas ali pelo crescimento do bebê e pelo crescimento do útero. Observem ali na coluna também embaixo. Circula ali para mim, Isa, por favor. Isso, aí no sacro. Por que durante a gestação, muitas vezes a mulher tem dor na região lombar? Porque por alterações tanto da anatomia do corpo quanto alterações de hormônio que a gente tem no processo da gestação, pode levar a um desequilíbrio de força, um desequilíbrio de movimento e gerar dor. E é aí que eu entro como fisioterapeuta. Nós, dentro da fisioterapia obstétrica, a gente trabalha com todas essas alterações, todas essas mudanças, para preparar o corpo da mulher para esse processo, sem que ela tenha dor, sem que ela tenha desconforto, porque sentir dor não é normal. Então, se você sente dor, se você sente desconforto e você é gestante, procure uma fisioterapeuta para poder te auxiliar nesse processo aí também, ok? Agora, falando um pouquinho ali do estômago, do intestino. Não, Isa, pode contar. Um pouquinho do estômago e do intestino. Por que aí no finalzinho a mulher às vezes come, não se sente muito bem, às vezes come um pouquinho e já se sente satisfeita? Porque todas essas estruturas também estão ali sendo prensadas pelo crescimento do bebê. A bexiga, circula a bexiga ali um pouquinho, Isa, embaixo da cabeça do bebê. Isso. A nossa sofrida bexiga aí no fim da gestação. Por que a mulher toma um pouquinho de água e já vai ao banheiro e faz xixi? Porque ela sente essa vontade tão grande de fazer xixi, sendo que só tem umas gotinhas. Porque o peso todo do bebê está bem em cima da bexiga, ok? Então, qualquer pouquinho que ela esteja cheia e o bebê pressionando, vai dar a impressão que você está com muita vontade de fazer xixi, que está com muita urina, mas na verdade nem tanto. E uma coisa que eu quero falar que é muito importante, que é um mito que a gente tem aí
tratando-se de perda de urina, perda de xixi dessa região. É normal mulher perder urina? Não, em nenhum momento, mesmo na gestação. É comum? É, muito comum. Por quê? Embaixo aí dessa aberturazinha da uretra, que é o canalzinho que liga a bexiga com a saída do xixi, a gente tem musculatura nessa região, musculatura de assoalho pélvico. E o que acontece na gestação? Às vezes o músculo está fraco, às vezes o músculo não sabe contrair, não sabe, o músculo não é saudável, então ele não faz a função dele como deveria, e aí a mulher acaba perdendo xixi, tá? Que às vezes a gente vê na TV que é normal a mulher perder xixi. Não é normal perder xixi em nenhum momento. Não é normal sentir dor durante a relação, não é normal sentir perder xixi, não é normal essas coisas. Se sentir isso, tem tratamento. Tem tratamento com fisioterapeuta, com médico, com psicólogo, com enfermeiro. Tudo isso tem tratamento, gente. Dor ou algo que te incomode, que te limite na sua vida, não é normal, ok? Isa, só mostra um pouquinho ali do ligamento redondo na segunda imagem. Aqui? Isso, esse aí. O que é a famosa dor no pé da barriga, né? Que as mulheres sentem durante a gestação. Esse ligamento é um ligamento que liga o útero com as estruturas ali da bacia, da nossa pelve. Então, quando o útero está crescendo, esse ligamento está esticando. Então, as pontadinhas que vocês sentem aí no pezinho da barriga, muitas vezes é esse ligamento aí esticando, tá bom? Só para vocês saberem que pode acontecer e que esse sim é normal, é fisiológico. E isso é muito interessante, né, Ana? O tamanho que o útero fica durante a gestação. Nossa, é fantástico isso, e todos os órgãos bem comprimidos aqui, né? O intestino subindo aqui quase para debaixo do pulmão, né? É muito interessante mesmo como o corpo se adequa durante todo esse processo, durante o desenvolvimento do bebê. E muito legal você falar isso do pulmão, Isa, porque o que as mulheres reclamam muito, que sente muita falta de ar no finzinho da gestação, principalmente quando o bebê tá alto, né? Então incomoda ficar sentada, incomoda ficar em pé, incomoda deitar. Por quê? Porque o útero tá tão grande que ele tá empurrando o diafragma, que é o músculo que fica embaixo do pulmão, e o pulmão lá para cima. E aí, ao invés da mulher conseguir puxar o ar de forma tranquila, profunda, isso acontece que o pulmão fica reduzido. Então acaba dando essa sensação de falta de ar, mesmo não estando nada alterado. E o que é ideal que vocês façam, então, quando sentirem isso? Fiquem mais sentadas, coloquem bastante travesseiro nas costas para que vocês consigam ficar com o corpo assim mais inclinado, a cabeça mais levantada, que tudo isso ajuda a aliviar um pouquinho. Pode passar. Então, falando brevemente um pouquinho da fisiologia do parto, então, o que é normal de acontecer durante o parto, né? O parto é caracterizado, então, por contrações da musculatura do útero. Lembrando que o útero, que é o órgão onde o bebê fica dentro, crescendo e se nutrindo durante toda a gestação, é um órgão de músculo. Então, ele contrai. E, durante o trabalho de parto, tem essa contração. Por isso que a gente sente a barriga endurecer, as costas endurecerem, é o processo do útero ali na contração, ok? E qual é a principal função, qual é o principal objetivo dessa contração do útero durante o trabalho de parto? É promover a dilatação do colo uterino e a expulsão aí do bebê, tá? Então, o nascimento do bebê em si. Então, o que acontece? Com a contração do útero, o colo do útero, que é onde é fechadinho, que permite que o bebê continue ali durante todo o processo da gestação dentro do útero, ele é compridinho e grosso. Com as contrações, ele vai afinando e vai abrindo. Esse é o processo de dilatação. E o processo de dilatação só acontece devido a essas contrações do útero, ok? Então, a dor do trabalho de parto, a dor das contrações, são dolorosas, são chatinhas, são, mas elas são importantíssimas para que aconteça o nascimento do seu bebê, ok? Então, só para a gente dividir um pouquinho a título de curiosidade, o processo de trabalho de parto do ser humano é dividido em 3 etapas. A ativação, que compreende aí as últimas 6 a 8 semanas de gestações, onde a gente tem as contrações de treinamento, que são aquelas contrações onde a gente sente
que as costas endurecem um pouquinho e que a barriga também endurece. Mas ela não é uma contração dolorosa e também não é uma contração que altera a dilatação do colo, ok? É aquele aperto no abdômen, aquela sensação de cólicazinha que você pode sentir aí no finzinho da sua gestação, mas que não é doloroso. Nós temos também a fase de estimulação, que é o trabalho de parto em si, onde a gente tem as contrações uterinas efetivas, então são as contrações que são dolorosas, mas que permitem também a descida do bebê e a dilatação do colo. E também a última fase, que é a parte de involução, que é a mulher no puerpério, uma fase muito delicada também, que a mulher precisa de muita atenção, de muito cuidado nesse período, ok? Que é o período aí de pós-parto. Em torno de 2 a 2 meses e meio de pós-parto, a mulher está no puerpério. E o que acontece no puerpério? Involui tudo. O que é isso? O corpo, ele começa a trabalhar para voltar como ele era antes do parto. Então, o útero volta para o lugar normal, os órgãos voltam para o lugar normal, os hormônios regridem de uma forma muito importante, aí que a mulher muitas vezes pode ter depressão pós-parto, porque é uma alteração hormonal muito importante, junto com momentos de cansaço, momentos de medo, de incerteza. Nesse momento também a mulher pode ter queda de cabelo muito importante, porque está tendo essa regressão de todos os hormônios durante a gestação. Então, também é um período muito delicado que vocês devem procurar. Não é o nosso objetivo aqui falar hoje, mas que eu aconselho vocês a procurarem saberem como que vai ser. Principalmente quem é mamãe aí de primeira viagem e não passou por esse processo ainda, ok? Pode passar. Essa imagem mesmo, né, Ana? Pode voltar. Isso. Então, aí, resumindo por um desenho, tudo isso que eu falei das contrações, o que acontece? Quando o bebê está pronto para nascer, o corpo da mulher sabe. Muitas vezes tem que entrar com indução, que a gente chama de indução do parto, que a mulher entra no trabalho de parto de forma não natural. Mas isso em casos de gestação de alto risco, de alguns casos específicos. Aqui eu vou trazer para uma gestação normal sem risco, tá? Então, o que acontece? Quando o bebê está prontinho, os pulmões formadinhos, todo o corpinho formado, o corpo da mulher entende que é a hora de entrar em trabalho de parto. E o que acontece? Através dessas informações, que a placenta, os líquidos que estão ali junto com o bebê soltam no corpo da mulher, vai estimular as contrações uterinas. Então, lembra que o útero é um órgão muscular e que ele tem contrações. E o que acontece? Ali as setinhas, podem observar, as setinhas de cima, elas estão contraindo e empurrando o bebê para baixo. Cada vez que o bebê desce um pouquinho, então as fibras musculares encurtam, elas ficam menorzinhas e o bebê desce. Cada vez que o bebê desce, o colo do útero é puxado contra a cabeça do bebê, então ele permite ali a passagem, a dilatação, e cada vez que a cabecinha do bebê toca ali nessa região, manda informação de novo lá para o cérebro da mulher que o corpo tem que continuar contraindo. Então, por que durante o trabalho de parto as contrações aumentam? Porque é o nosso corpo respondendo a esse estímulo do bebê descendo, ok? Então, cada vez que o bebê passa pelo colo do útero, passa pelo canal vaginal e passa pelo períneo, que é onde a gente tem a musculatura que vai permitir a passagem do bebê, manda uma informação que gera um reflexo que vai contrair cada vez mais o útero, ok? Então, por isso que é tão importante as contrações, apesar de dolorosas, elas que permitem a descida do bebê e a abertura ali do canal de parto. Pode passar. E aí, eu quero perguntar um pouquinho, fazer vocês pensarem nesse momento, para a gente ressignificar um pouquinho da dor do trabalho de parto. O que você pensa quando você vê essa imagem ou quando você se imagina durante o seu trabalho de parto? Você imagina que vai ser um momento doloroso, um momento onde você vai ter medo, um momento onde você vai ficar apreensiva? Pode acontecer tudo isso sim, mas não encare essa dor, esse processo do trabalho de parto como algo negativo. Pense que o trabalho de parto, ele tá aí para trazer a pessoa que você mais vai amar na sua vida, que é o seu filho. Então, passe por esse processo de forma tranquila,
Algumas mulheres não sentem tanta dor, outras sentem muita dor, mas entenda esse processo da dor como um processo de renascimento do seu corpo também. Se entregue para esse momento. O seu corpo é muito sábio. Como eu disse lá no começo, a gente já nasceu sabendo parir. O nosso corpo já sabe o que tem que fazer. Então, no momento da dor, no momento onde você se desesperar, só respire fundo e vai seguindo o que o seu corpo vai te pedindo. Seu corpo está pedindo um movimento, está pedindo que você levante, que você agache, que você caminhe, você vai fazer isso. Seu corpo está pedindo para você ir para debaixo do banheiro, do chuveiro com uma água quente, está pedindo uma massagem nas costas, você vai fazer isso. Ou seu corpo está pedindo para você deitar, para você descansar, é isso que você tem que fazer. Pode pensar nisso. Então, tem esse momento como uma passagem realmente. Principalmente para você que ainda não tem o seu filho. Você que está na sua primeira gestação. Tem esse momento como esse processo aí de renascimento seu também, para você chegar no encontro com o amor da sua vida, que vai ser o seu filho, sua filha. Aproveite cada instante desse momento, porque às vezes a gente imagina que vai ser muito longo, mas ele é curto, ele é único e ele tem que ser o seu momento. Você escutando o seu corpo com você mesma, para chegar aí com o seu pacotinho de amor no colo. Ok? Então tá bom, levem essa mensagem com vocês, tá? Não pensem que o trabalho de parto é um momento terrível na sua vida. É um momento de renascimento, é um momento de transformação, ok? Então, para a gente falar ali um pouquinho do trabalho de parto em si e começar a falar de alguns movimentos, né? Então, o início do trabalho de parto, quando que acontece, Ana? Ele vai acontecer quando as contrações uterinas vão se tornar rítmicas, ou seja, elas vão ter um ritmo mais intenso e mais curto. O que é isso, então? Dentro de 10 minutos, se você tiver pelo menos 2 contrações de pelo menos 25 segundos e que elas sejam influentes ali no colo uterino, então que sejam duas contrações, pelo menos 2 contrações de 25 segundos dentro de 10 minutos e que alterem a dilatação do colo do útero, isso é o trabalho de parto em si, ok? E essa semana eu vi um vídeo muito interessante no Instagram de uma enfermeira obstetra e que ela falou assim: se você tem dúvida de que você está em trabalho de parto, é porque você ainda não está. Porque são contrações específicas ali realmente do trabalho de parto. Então você vai saber quando você estiver em trabalho de parto, ok? Mas tenha isso, o celular por perto, um cronômetro, para dentro de 10 minutos você contar. Tive mais do que 2 contrações e elas foram com mais de 25 segundos, e elas foram intensas, que eu senti que mexeu o meu corpo inteiro, é sinal de que você está em trabalho de parto, ok? Então, a gente divide aí o trabalho de parto em algumas fases, tá? Isso a gente pensando para estudar, para a gente dividir tudo certinho. Mas acontece tudo ao mesmo tempo, tá, gente? Então, a primeira fase é a fase de dilatação do colo uterino. A segunda fase é seguida da fase de expulsão do bebê, então, o nascimento do bebê. E a terceira fase é a saída da placenta, ok? Pode passar isso. Isso. Meninas, nós trouxemos umas imagens, tá? Eu até conversei com a Isa se as imagens eram muito fortes, mas é que assim, a gente quis trazer imagens reais, imagens que retratem realmente o trabalho de parto, para vocês saberem que ele não é um conto de fadas. Ele é um momento muito bonito, ele é um momento de renascimento, um momento de transformação, mas ele não é um conto de fadas. E essas são imagens reais para vocês terem noção do que pode acontecer com o corpo de vocês e o que provavelmente vai acontecer, tá bom? Então não se assustem. Por exemplo, nessa imagem, a gente vê ali a cabecinha do bebê começando a sair. O que é interessante? Ó, observem que ela está numa posição de 4 apoios, que é uma das posições que vocês podem ter os seus bebês, que eu vou falar daqui a pouquinho. Ela está numa posição de 4 apoios e é onde o bebê está saindo de forma gradual e lenta. Observem que não tem nada da mão da pessoa que está ali em cima, se é médico, se é enfermeiro, o que é, não tem nada empurrando
essa parte aí do canal vaginal da mulher para cima. Isso aqui é a vulva, tá? Se vocês não conseguirem identificar, é a vulva e o bebê tá encaixadinho ali no canal vaginal, que é onde ele tem a saída. Então, a pessoa só está ali esperando que o bebê desça e nasça como deva ser. O que é um parto ideal? É um parto onde a gente tem o menor número de intervenções possíveis. Então, lembrem que eu falei? A mulher sabe parir, a mulher sabe o que tem que fazer, o corpo da mulher é muito sábio. Então, quanto menos a gente tiver ação de fora, melhor vai ser. Melhor vai ser para recuperação do músculo. Aquela história de que a vagina fica larga, não fica, ela retorna. Então, quanto mais natural ela for, mais rápido ela vai retornar, porque aí a chance de machucar, de rasgar a pele é menor. E daí não precisa costurar, não precisa fazer nada disso. Então, deixem acontecer de forma como tem que ser. O acompanhante que estiver com vocês no dia, o marido, a mãe, uma amiga, enfim, estejam junto com vocês, a doula, algumas têm doula também, alguns hospitais têm doula. Se apeguem a essas pessoas para elas te darem força e para elas te orientarem também a manter a calma para que tudo aconteça de forma gradual. Pode ser que aconteça emergências na hora e a equipe tenha que agir? Pode ser. Mas o ideal é que ela aconteça aí de forma mais natural possível, ok? Então, voltando aí para a fase de dilatação, é quando o primeiro período, que é quando iniciam-se com as contrações dolorosas, então aquelas contrações que vão causar dor, mas que também vão causar a dilatação do colo uterino. E para isso que elas servem? Para modificar o colo do útero, para permitir que ele desça e que ele abra, ok? Então, quando começa as primeiras modificações do colo do útero, ele vai terminar com a dilatação completa do colo uterino, que é em torno aí de 10 centímetros, onde vai permitir a passagem da cabeça do bebê e do corpinho, ok? E por isso que é importante que aconteça de forma gradual, porque são 10 centímetros por onde vai passar um corpinho, tá? Então tem que acontecer de forma tranquila, sem apavoramento, ok? E que é muito importante, só para frisar, mais do que a própria dilatação, é muito importante que o bebê desça, tá, meninas? Então, vou falar daqui a pouco sobre os movimentos, por isso que é tão importante vocês se manterem ativas durante o trabalho de parto, para que o bebê desça e aí você consiga ter essa passagem, ok? Pode passar, Inês. Na fase de expulsão, novamente para as imagens, tá bom? Não é para vocês se chocarem, é para vocês entenderem que é um processo natural, que ele tem que acontecer de forma tranquila, ok? Olha o bebezinho ali de baixo comemorando todo esse processo, tá? Então, é só para vocês saberem realmente. Então, nesse segundo período, vai iniciar-se com o período de dilatação do colo do útero, então aqueles 10 centímetros, e vai terminar com a saída do bebê, então o nascimento em si. E só que vocês podem se perguntar, mas quanto tempo vou durar esse período de expulsão? Qual é o ideal? Não existe o ideal, tá? Estudos recentes trazem pra gente que o ideal é que a mãe e o bebê estejam bem. Se estiverem bem, pode durar 5 minutos, pode durar 10 minutos, pode durar 1 hora, pode durar 3 horas, enfim. Enquanto o bebê estiver bem e a mãe também, esse período pode acontecer de forma tranquila, ok? Então, agora, para a gente aí entrar diretamente nos movimentos, né? Dentro da fisioterapia, nós vemos a nossa pelve com algumas particularidades, ok? A gente divide a nossa pelve em alguns estreitos. O que são estreitos? São as aberturas que a gente tem na nossa pelve. Lembram lá daquela imagem dos ossos, que eles são irregulares? Isso faz com que a nossa pelve tenha diferentes tamanhos numa mesma estrutura, ok? Então, a gente tem o estreito superior, que é esse ali de cima, que é o primeiro estreito onde o bebê começa a passar. Nós temos os estreitos médios, que são aqueles dois ali do meio. Esse é o estreito mais difícil, que geralmente é onde a mulher sente mais dor. Por quê? Na frente a gente tem o osso púbico, da sínfise púbica, e atrás a gente tem o sacro. Então, o bebê, no momento que ele passa nesse estreito,
onde a gente tem as contrações mais dolorosas, onde sente mais dor, onde sente realmente o corpo trabalhar de verdade, tá bom? E também tem o estreito inferior, que é o último estreito, onde a gente tem a saída ali do bebê, onde tem a passagem, ok? O que é importante vocês saberem desses estreitos? Os movimentos e as posições diferentes, principalmente posições verticais. Então, que a mulher fique sentada ou que a mulher fique em pé se movimentando, eles vão permitir a abertura desses estreitos e a passagem do bebê de uma forma mais adequada, ok? Então, por isso que é tão importante durante o seu trabalho de parto, você se mantenha ativa, tá bom? E por que, Ana, que isso é importante? Por que esses movimentos são importantes? Como eu disse, com a ação da gravidade, a gente vai ter o aumento do diâmetro da pelve, daqueles estreitos da pelve, e com isso, a gente vai conseguir um alinhamento do bebê dentro da pelve materna, porque ele não pode só descer, ele tem que descer e ir rodando, fazendo movimentos para que ele nasça da forma mais adequada, tá bom? Então, esse processo de mudança do bebê, de movimento, de rotação dentro dele da sua pelve, é o que é o importante. Por isso que a sua pelve precisa estar com movimento, precisa estar livre para se movimentar. E aí, com isso, a gente tem a redução do tempo de trabalho de parto. Quem quer ficar ali sentindo dor durante muito tempo? Ninguém, né? Então, o ideal é que você se movimente por conta disso, ok? Também, além de diminuir a necessidade da anestesia. Essa anestesia, ela não tira o movimento das pernas, ela só tira a sensação de dor e a percepção do que está acontecendo no corpo da mulher. É muito bom não sentir dor? É muito bom. Só que lembra que eu falei que todo o processo da dor é necessário durante o trabalho de parto? Por quê? Porque nesse momento onde a mulher está sentindo dor, que o corpo dela está muito atento para o que está acontecendo. E se você diminui a dor, você acaba diminuindo também a sensação do que está acontecendo e do que você deveria fazer. E aí começam as Ana, intervenções desnecessárias. Oi, Isa? posso comentar uma coisa? Em Pode. relação à anestesia, né? Também algo muito interessante a gente pensar na questão do ato de fazer força. Então, a mulher, ela faz força quando ela sente vontade de fazer força. E isso realmente acontece durante o trabalho de parto. E além da sensação da dor que é perdida pela administração da anestesia peridural, essa sensação também ela fica em segundo plano. A mulher passa a não sentir. Então, isso acaba, de uma certa forma, prolongando o trabalho de parto, né? Porque ela não vai sentir quais os momentos que ela tem vontade de fazer força, né? Então, isso pode acontecer também. Exatamente, Isa. E aí, nisso que a Isa falou, entra na questão do puxo dirigido. O que é o puxo dirigido? É quando a gente vai empurrar sem estar no momento certo, sem estar sentindo a dor, Sim. sem estar sentindo que precisa fazer o movimento correto. E aí, nisso, pode ter malefícios tanto para a mãe quanto para o bebê. Por isso que é importante todo esse processo. Então, trabalhem isso da dor em vocês. Ressignifiquem essa dor, ok? Com isso, com essa mudança das posturas, diminui o tempo de trabalho de parto e diminui também a necessidade de cesárea. No Brasil, a gente é o país campeão de cesáreas desnecessárias nesse mundo, por diversos fatores, ok? Então, se vocês quiserem procurar saber quais as reais indicações da cesárea, é muito legal também para vocês estarem preparadas, ok? Porque tem muito médico que conta uma mentirinha ou outra ali para acabar levando a paciente para cesárea, diminuir o tempo de trabalho de parto, né? Enfim, entra em outros assuntos. Mas diminui o índice de cesárea. E a cesárea é ruim? Não, a cesárea ela não é ruim, desde que ela seja necessária, porque ela é uma cirurgia com riscos como qualquer outra, tanto para a mamãe quanto para o bebê, ok? Então, cesárea é só realmente em caso de necessidade. E com essas mudanças de postura, muitas vezes a gente reduz esse índice de cesárea, ok? Favorece os puxos fisiológicos, então, como a Isa comentou, que é a vontade natural do corpo de fazer força e que deve acontecer assim. Favorece o período expulsivo, então, que é aquela saída do bebê, e não tem malefícios nem para a mãe, nem para o bebê. Porque a anestesia também tá ligada com repercussões no bebê, né, Isa? Sim. Que Uhum. podem
ter alguns malefícios para o bebê também. Então, tudo Principalmente isso, no momento do nascimento, né? Então, assim, a partir do momento que o bebê nasce, a gente pode submeter esse bebê a outros procedimentos invasivos que seriam desnecessários, caso não tenha sido realizado a administração da anestesia. exatamente. Quanto menos intervenção a gente tiver, melhor vai ser para a mãe e para o bebê, ok? Então, somente benefícios dessas mudanças de posturas. Então tá. Ana, você falou de posições, de movimento, mas quais as posições, então, para eu usar durante meu trabalho de parto? Pode ir passando, isso. O que eu tenho para falar para vocês é, não temos uma posição específica. Você tem que saber ouvir o seu corpo. Isso é a principal mensagem dessa aula, ok? Você pode ficar agachada, de cócoras, igual nessa posição, segurando uma cadeira, segurando uma bola, apoiada num tecido, apoiada no seu acompanhante? Pode. Posso ficar deitada de lado, sentindo todos os movimentos, todas as contrações enquanto eu estou deitada? Posso. Posso ficar em pé, fazer movimentos em pé, dançar, movimentar o meu quadril, movimentar o meu corpo? Pode. Posso ficar sentada na banqueta ou na bola, apoiada por algum acompanhante? Pode. Só que essa questão da banqueta e da bola, a gente tem que dosar um pouquinho, ok? Passar mais de 15 minutos sentada na bola ou na banqueta é prejudicial, tá bom? Então não passe desses momentos. Senta ali para descansar um pouquinho, mas logo já levante se ainda não for o período de expulsão. Posso ficar igual um gatinho de 4 apoios no chão? Pode. É muito legal essa posição, porque ela permite que você respire melhor, que você mande oxigênio tanto para você quanto para o seu bebê, e você permite todos os movimentos ali da sua pelve que devem acontecer para acontecer o trabalho de parto em si, ok? Então, lembrando, vocês podem fazer todas as posições que vocês quiserem, desde que vocês sintam vontade e desde que quem esteja com você e proponha essas posições também te explique o porquê, ok? Pode passar, Isa. Ali, então, a gente viu a mulher dentro da banheira, né, com o marido, provavelmente, numa água quentinha. Posso ficar agachada segurando a bola, como foi a primeira imagem? Posso também. Onde eu me senti confortável? Na última imagem ali, onde a gente vê a mulher dentro do banheiro, né, deixando a água quente do chuveiro cair sobre as costas. Posso ficar assim? Pode. O seu corpo vai te mostrar o que você deve fazer e você tem que ter essa noção de que você pode fazer qualquer coisa, ok? Pode passar isso. Então, como eu disse, qual a melhor posição para o meu trabalho de parto? A posição que você mais se sentir confortável, ok? Pode passar. E aí, puxando um pouquinho para a sardinha para o meu lado, Ana Paula, fisioterapeuta, está falando disso, apesar dela ter falado dos movimentos. Ainda não é lei, ainda não é regra que tenha fisioterapeuta nas maternidades, mas a gente está aí em busca disso. E eu abro aí para vocês pensarem um pouquinho qual a importância de ter um fisioterapeuta comigo. A gente consegue diminuir a dor do trabalho de parto sem usar de medicação, que a medicação a gente já sabe que pode ser maléfica tanto para mim quanto para o meu bebê. A gente consegue dar um suporte físico, então mostrar alguns movimentos e dar aquele suporte de força, você consegue, você nasceu para isso, você está aqui para isso, ok? Então a gente tem as massagens, a gente auxilia nas respirações, que as respirações são importantíssimas para diminuir a dor e também trazer um bem-estar tanto para a mãe quanto para o bebê. A gente pode ensinar a usar a água quente, então no chuveiro, na banheira. A gente pode usar o famoso choquinho da fisioterapia durante o trabalho de parto, que também diminui a dor. A gente pode usar acupuntura, colocar música. A gente pode estimular o livre posicionamento, então a posição que a mulher quiser escolher. Por isso que é tão importante que a gente esteja junto com vocês e que a gente trabalhe em equipe. O médico tem o seu trabalho, o enfermeiro tem o seu trabalho, o fisioterapeuta tem o seu trabalho. Todos em conjunto para um trabalho adequado, para que a mulher seja respeitada e que ela tenha o seu parto da melhor forma possível. Ok? Pode passar, Isa. Ok, Ana. Você falou o que fazer, qual a importância de tudo isso,
Porém, o que não fazer no trabalho de parto? O que não fazer durante aí esse processo? Começando lá pela respiração. Toda aquela imagem, toda aquela cena que a gente vê em filme, em novela, é tudo mentira. Aquela respiração cachorrinho, que a mulher fica curtinho. Isso é muito errado, gente, tá bom? Porque essa respiração, ela vai te trazer mais ansiedade, ela vai te trazer mais dor e ela vai mandar pouco oxigênio, tanto para você quanto para o seu bebê, ok? Então, o ideal é que você respire com calma, profundamente, não se desespere. A respiração vai ajudar você a se acalmar, a diminuir a sua dor e a mandar mais oxigênio para você e para o seu bebê, ok? Próximo. Ok, todas as posições são muito boas, mas qual posição que é assim, eu tenho que evitar, de qualquer forma? Às vezes eu tenho que ir para essa posição para uma emergência? Tenho. Mas o ideal é que você evite a posição que a gente chama de ginecológica, aquela posição que a gente vai no consultório médico para fazer os nossos exames de rotina. A gente vê muito ainda nos filmes, nas novelas, mulheres parindo nessa posição. Porém, essa posição é muito ruim, por dois principais motivos. Primeiro, que ela vai atrapalhar a passagem de oxigênio tanto para a mãe quanto para o bebê. E segundo, que ela não vai permitir o movimento da sua pelve, que eu falei até agora que é muito importante que ele aconteça. E com isso pode aumentar o trabalho de parto, o tempo de trabalho de parto, pode aumentar as dores, pode trazer sensações ruins durante o trabalho de parto, porque se não tem oxigênio nem para você nem para o seu bebê, vocês começam a sentir coisas que não deveriam estar acontecendo, ok? Então, se tem uma posição, pode passar isso, se tem uma posição que deve ser evitada, que não é legal de acontecer, é a posição ginecológica, a posição de litotomia que a gente chama, que é a mulher deitada, de barriga para cima, com as pernas abertas, ok? Não permite a abertura da pelve e não permite que a mulher respire de forma adequada. E o que também não é legal de fazer durante o trabalho de parto, volta um pouquinho, Isa. Nessa imagem aqui, mulher deitada na posição ginecológica, como eu acabei de dizer, e fazendo o quê? Fazendo força sem o corpo dela mandar, que é o que a gente chama de puxo dirigido. Então, os médicos, os enfermeiros que estão ao redor estão mandando ela fazer força. Isso é muito ruim, traz repercussões negativas para a mãe, para o bebê, para a recuperação da mãe, ok? Então, se alguém começar a falar para você, faz força de fazer cocô, empurra, e você não sentir vontade, você tem que falar, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer, ok? E já que eu entrei nessa questão da força de fazer cocô, quero deixar só um lembretezinho que a gente vê ainda que é muito errado. Falar que é para fazer força de fazer cocô. Quando a gente fala isso, a gente contrai os nossos músculos da região pélvica. Quando esses músculos contraem, ele não permite o relaxamento e a descida do bebê de forma adequada. Então, não necessariamente você vai ter que imaginar como fazer, porque o seu corpo vai te mandar fazer. Mas o ideal é que você relaxe e faça como se fosse para fazer xixi. Essa é a melhor indicação. Relaxe, pode fazer xixi durante o trabalho de parto, pode fazer cocô, pode fazer tudo que você quiser. Então pense assim, eu vou fazer a força, porque o meu corpo está mandando eu fazer a força, e eu vou relaxar a minha musculatura lá de baixo, que passa pela vagina, pelo ânus, para eu fazer xixi. Esse é o melhor, é a maior proteção ali dessa região, e o melhor para a mãe e para o bebê também, ok? Pode passar, Isa. E aí, para a gente responder então o que fazer durante o trabalho de parto, se alimente bem, coma, descanse. Durante o trabalho de parto ali vai ter uma hora que o seu corpo vai pedir descanso, você não vai ficar se movimentando o tempo todo. Você vai se movimentar quando você sentir dor, quando o seu corpo pedir, ok? Chegou uma hora que deu muito sono, muito sono, eu quero só descansar. Descanse, é o seu corpo te pedindo. Sente-se, deite-se, faça como você achar mais confortável, ok? Só que o ideal, se for deitar, deite de ladinho. Ou do lado direito ou do lado esquerdo, não importa. Só não deite de barriga para cima, ok? O que é importante também fazer, como eu falei anteriormente, respirar. Manter a calma, respirar profundo,
Lembra que o seu bebê ainda precisa do oxigênio que você está mandando para ele. Então, respire, mande oxigênio aí para vocês, ok? Pode passar, Isa. E, principalmente, que eu falei, movimente-se. Posso dançar? Posso. Posso fazer gracinha durante meu trabalho de parto? Posso. Posso agachar? Posso caminhar? Posso. Posso fazer tudo. A dança é muito legal, porque a música, ela vai relaxar, vai te distrair, vai mandar hormônios para o seu corpo de bem-estar, que te dão a sensação de bem-estar, de prazer. E, além de tudo isso, ela ajuda aí nesse movimento. Então, o movimento de mexer os ombros, mexer a sua pelve, mexer os seus pés, tudo isso vai te ajudar a ter aquele processo de abertura da pelve e descida do bebê. Posso dançar funk, posso dançar forró, posso dançar um tango, posso dançar o que eu quiser? Pode, o parto é seu, tá liberado fazer tudo. Então, eu trouxe aqui agora alguns sinais que o nosso corpo dá durante o trabalho de parto, tá? Para vocês saberem que eles são normais de acontecer e que tá tudo bem. Então, posso ter náusea, posso ter vômito, ok? Pode ir. Eu posso ter sono, posso ter uma vontade de descansar, eu posso ter dor na região lombar e dor na região de baixo ventre, que é aquela pontada na barriga. Posso ter tudo isso. E principalmente a vontade de empurrar sem ninguém mandar fazer a força, ok? Tudo isso, gente, é normal. Outra coisa que eu esqueci de falar: posso fazer xixi durante o trabalho de parto? Posso fazer cocô durante o trabalho de parto? Posso xingar? Posso gritar? Pode fazer tudo, tá bom? O que o seu corpo te mandar fazer é o que você tem que fazer. Então, como principal lembrete dessa aula, além dos movimentos, da preparação do seu corpo durante todo esse processo, lembre-se que o momento é seu. O seu corpo, o seu parto, as suas regras. Você pode gritar, você pode chorar, você pode xingar, você pode fazer o que você quiser. Se te proporem algo que você não quer fazer, você tem o direito de negar. Se tentarem fazer qualquer intervenção sem explicar, você tem o direito de se negar também. Tudo tem que ser feito de acordo com o seu consentimento, de acordo com a sua autorização. E aí, lembre-se, respire fundo, movimente-se, mantenha calma e boa hora para todos vocês. Aproveite esse momento aí da gestação e do trabalho de parto, que é único. É um momento maravilhoso mesmo, né, Ana? Eu Exatamente. acho que o que você falou sobre ressignificar a dor, para mim, eu acho que é o que marcou a aula de hoje, né? Eu Uhum. acho que muitas vezes quando as pessoas pensam em trabalho de parto, a primeira coisa que vem associado é a dor, né? Exato. Mas não é só isso que faz parte de um trabalho de parto, né? Não é só isso. E o que todo aquele processo gerou é o maior benefício do trabalho de parto bem conduzido, que é feito pela própria mulher, né? Então, ai, quem foi o obstetra que fez seu parto? Ninguém. É a própria mulher quem fez o parto dela, né? Então, acho que isso tem que ficar bem claro no coração de cada uma de vocês. Exatamente. E aí a gente pensa, né? Acho que a Ana já muito bem falou sobre quais são os sinais de trabalho de parto, né? Que gera dúvida. Será que já chegou a hora? Será que eu já tenho que correr para o hospital? Será que eu já tenho que buscar maternidade? Como que eu faço? Quando eu faço e por que que eu faço? Né? Então, só reforçando um pouquinho do que a Ana já falou, né? Então, os sinais de trabalho de parto, eu coloquei aqui 4 sinais principais que acontecem ali no momento em que aponta a nossa mente para buscar já rapidamente a maternidade. A Ana falou sobre a possibilidade de estar ali do lado do celular para a gente cronometrar quantas contrações a gente tem, com que frequência que elas estão acontecendo, né? A Ana levantou ali um tempo de 25 segundos e realmente, né, é uma contração bem longa e que pode gerar dor também. Essa é a contração de trabalho de parto. Diferente das contrações de treinamento, né? Eu coloquei aqui que elas se chamam contrações de Braxton Hicks, que são diferentes das contrações de trabalho de parto. As contrações de treinamento, que tem esse nome todo chiquetoso, na verdade, elas podem acontecer desde o início da gestação e se intensificam mais ali no último trimestre, ali no terceiro trimestre da gestação, e que elas se tornam mais efetivas, mas elas não vêm acompanhadas de dor. Elas são curtinhas, elas podem durar ali de 1 a 2 minutos, elas são indolores e, como eu falei, elas se intensificam mais no último trimestre.
e são diferentes das contrações do trabalho de parto, né? Então, um dos primeiros sinais mais importantes para a gente identificar de que aquele serzinho já está querendo vir ao mundo são as contrações ritmadas. E elas podem acontecer, então, em um intervalo de 10 minutos, de 2 a 3 contrações efetivas, vigorosas, intensas, doloridas, e que pode variar ali de 25 a 60 segundos. Então, começou a sentir dor na contração, já começa a cronometrar quanto tempo que ela durou e em quanto tempo que ela vai acontecer novamente, em um intervalo de 10 minutos. Outro sinal importante do trabalho de parto é a perda do tampão mucoso. Então, muitas vezes as mulheres acabam se confundindo, né? Então, será que eu perdi o tampão? Será que eu não perdi o tampão? Será que é líquido amniótico? Será que é a água, né? A bolsa das águas que rompeu? O que está acontecendo aqui no meu corpo? Então, o tampão mucoso nada mais é do que uma secreção gelatinosa aqui, ó. Tô apontando para vocês na imagem. Aqui na imagem ela tá com uma coloração amarelada, né, pra gente conseguir representar bem como ela é, e ela fica localizada aqui no colo do útero. Ela fecha o colo do útero e dessa forma ela protege o bebê durante toda a gestação. Então, durante os 9 meses de gestação, ela está por ali protegendo o bebê contra micro-organismos, contra infecções, e ela tem uma coloração meio rosada, meio amarronzada, meio acastanhada, depende do momento em que ela é liberada. E ela tem mais ou menos um aspecto semelhante a esse da imagem, né? É uma secreção gelatinosa mesmo, espessa, né? Ela não é tão elástica, na verdade, ela é um pouquinho mais endurecida, e ela é liberada também no momento do trabalho de parto. Pode ser liberada antes, inclusive. Então já fica um alerta, liberei. Então, será que eu vou entrar em trabalho de parto logo logo? Provavelmente sim. Um terceiro sinal bem importante também para identificar o trabalho de parto é o rompimento da bolsa das águas. Então, nesse momento, né, quando estoura a bolsa, é aquela coisa de filme. Acho que o primeiro sinal de trabalho de parto que é visto nos filmes, nas novelas, em desenhos, é o rompimento da bolsa das águas, né, que a gente chama de membranas amnióticas. E elas são rompidas também espontaneamente e já iniciam o trabalho de parto, associado a tudo aquilo que a Ana já falou, então, associado às contrações, associado à dilatação do colo uterino, associado à perda do tampão mucoso, né? Então, tudo isso junto classifica, então, o trabalho de parto. Então, ela vai acontecer, às vezes, né, na maioria das vezes, já iniciando o trabalho de parto, ela vai provocar a saída de um líquido muito parecido com a urina. Então, às vezes, as mulheres pensam que elas estão urinando, mas a Ana muito bem falou. Não é normal perder urina durante a gestação, não é normal a gente perder xixi durante a nossa gestação. Então, como que eu consigo identificar, né, que realmente é a bolsa que rompeu, não é saída de xixi? Eu posso verificar por meio do aspecto do líquido, né? Então, esse líquido ele é mais clarinho, ele tem uma coloração mais turva, ele não é um líquido transparente, ele é um pouquinho turvo. Sabe quando a gente fala, nossa, minha visão tá um pouco embaçada? É mais ou menos esse seria o aspecto do líquido também. E tem alguns traços, alguns gruminhos, né, meio acastanhados, meio esbranquiçados, que também podem ser eliminados junto ao rompimento da bolsa. E diferente da urina, a mulher não consegue controlar a perda desse líquido, que a gente chama de líquido amniótico. Então, ele sai assim espontaneamente e a mulher não tem poder de contrair para que esse líquido não saia. É muito pelo contrário, rompeu a bolsa e esse líquido sai. Tá? Ao contrário da urina, que a mulher tem o poder ali de conseguir controlar a musculatura para manter a urina ainda na bexiga. Essa é a diferença, né? Então, aqui na imagem, eu mostro para vocês, né, como seria, então, o bebê dentro do útero, protegido também pela bolsa, né, a bolsa das águas, e aqui, a partir do momento em que essa bolsa é rompida, saindo, então, o líquido aqui das membranas, por meio do colo uterino, da abertura do colo uterino, e sai ali pela vagina. Isa, posso só fazer uma observação? Claro, por favor. Como você disse, né, não é xixi, ele é diferente do xixi, já que o xixi também não é normal sair, e geralmente ele pode ter um cheiro semelhante à água sanitária, que boa, Sim, né? muito bem Então, lembrado.
saibam diferenciar isso também pelo aspecto dele e pela coloração, né? E também pelo cheiro dele. Uhum, muito bem lembrado, Ana. E aí, acompanhado a tudo isso que a gente acabou de conversar, e a Ana também já muito bem explicou, a gente tem a dilatação do colo uterino. Então, aqui na imagem número 1, a gente consegue verificar, né? Colo uterino bem fechadinho aqui, né? No meio a gente tem o tampão mucoso. E no momento em que a mulher começa a sentir as contrações, procura a maternidade, já teve a perda do tampão mucoso, teve também perda de líquido, né? A bolsa já rompeu e ela procura a maternidade. Uma das primeiras avaliações que são feitas é o toque, mas ele não precisa ser feito a cada 10 minutos ou não precisa ser feito a cada 15 minutos, não. O trabalho de parto, ele evolui. Às vezes, ali nos primeiros 6 centímetros é um pouquinho mais demorado, depois disso deslancha a dilatação por meio das posições, por meio da movimentação, que a Ana já muito bem colocou, e ele não precisa, né, a dilatação ela não precisa ser avaliada com tanta frequência, tá? Então, muitas vezes a mulher pode se sentir incomodada com esse procedimento para avaliação da dilatação, e ela tem toda a razão, né? Não é um procedimento que deve ser feito com grande intensidade, muito pelo contrário. O tempo do trabalho de parto tem que ser respeitado, assim como a dilatação também, tá? Uma medida... Pode falar, Ana. Isa, só falar uma coisa também que acontece muito, que a gente ouve muito relato das pacientes. Numa consulta de rotina, às vezes o obstetra vai e toca a paciente para falar: deixa eu ver quanto de dilatação você está, deixa eu ver se você vai conseguir o parto normal. Isso não existe, tá, gente? Se for necessário tocar, é somente durante o trabalho de parto. Somente ali durante o processo de dilatação, de contração uterina. Tocar a paciente antes dela estar em trabalho de parto é violência, violência obstétrica, e que não faz sentido nenhum e pode acabar te induzindo para uma cesárea sem necessidade alguma, ok? Sim. Como a gente falou, são sinais do trabalho de parto. Então, uma avaliação por meio do toque em um momento onde a mulher não está em trabalho de parto não vai diagnosticar nada, não vai diagnosticar se a mulher vai para uma cesárea ou se a mulher consegue fazer o parto normal. Não é indicativo clínico para isso, tá? Então, aqui, né, gente, nessa figura a gente tem mostrando como o colo uterino é grosso, né? A Ana também já comentou, já mostrou em outras figuras, e ele protege muito bem o bebê, né? Uma musculatura bem grossa. Conforme vai acontecendo as contrações e vai acontecendo a dilatação concomitante a elas, acontece um processo que a gente chama de esvaecimento. Então, o colo do útero ele vai afinando, né? E vai se abrindo. E ele vai grudando ali, como se ele grudasse mesmo ali na parede da vagina. Ele deixa de fechar o útero, né? Ele se torna uma só parede junto à vagina. E aí a gente tem a dilatação total, que seria a dilatação de 10 centímetros, né? É o máximo ali que a gente consegue para a passagem da cabecinha do bebê. Isso é muito interessante, porque 10 centímetros? A Ana mostrou os estreitos, né? Então tem o estreito médio, tem os outros 2 estreitos que ela mostrou, e ela sabe falar muito melhor do que eu. E um dos estreitos, ele tem um tamanho mais ou menos de 9 centímetros, né, Ana? Isso. 9 centímetros e meio. Então, o bebê ele consegue passar por todos eles e a dilatação completa também tem aproximadamente esse total de centímetros, né, que é perfeito, uma fisiologia perfeita e a mulher tem total capacidade de chegar até isso, até os 10 centímetros de dilatação, quando o trabalho de parto está sendo bem conduzido, bem acompanhado. Exatamente. Então, e a totalidade de 10 centímetros ela é necessária para permitir justamente a passagem do bebê, começando pela cabecinha, né, quando ele está pela posição cefálica, mas a posição pélvica, que é quando o bebê está sentadinho, também não contraindica um parto vaginal, por exemplo, não é um critério absoluto de indicação para cesárea. Certo? E aí eu trago para vocês um pouquinho a anatomia das mamas, que também muda conforme a gestação vai se prolongando. Então vamos imaginar um cacho de uva completo. Um cacho de uva tem várias uvinhas. Vamos imaginar que aproximadamente 25 dessas uvinhas formam o que a gente chama de lóbulos mamários.
Esses lóbulos mamários, eles são formados por sementinhas, né? E essas sementinhas a gente chama de lóbulos. E dentro dessas sementinhas, a gente tem outras sementinhas, que a gente chama de alvéolo. Então, é mais ou menos assim que funciona a estrutura da mama. A gente tem aqui nessa imagem para representar bem melhor. Na próxima imagem que eu trouxe também vocês vão conseguir visualizar melhor. A anatomia da mama, a gente tem, então, toda a parede torácica aqui, a gente tem as costelas, a gente tem os músculos também que sustentam essa mama. A gente consegue observar também que predominantemente ela é formada por gordura, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas pensam que a mulher às vezes não produz leite, ou ela não vai produzir leite quando o bebê dela nascer, porque as mamas são pequenas. Isso é um grande mito. Por quê? Mama grande ou pequena é definida pela gordura, né? E o que que faz a mãe produzir leite para o seu bebê ou deixar de produzir leite para o seu bebê? São hormônios e são os alvéolos mamários. Então, não tem relação nenhuma com o tamanho da mama e também não tem relação com o bico, que a gente vai comentar um pouquinho logo em seguida, tá? Então, aqui a gente tem os lóbulos mamários, né, o conjunto de lóbulos mamários que formam os lóbulos mamários, e dentro desses lóbulos a gente tem os alvéolos, que são como se fossem bolinhas que armazenam o leite que é produzido. E esse leite produzido, ele vai descendo, então, pelos ductos lactíferos, que é como se fossem riozinhos, né, que são essas estruturas fininhas aqui, ó, que desembocam aqui na areola, que é a parte mais escurecida da mama, e o leitinho é ejetado por meio do mamilo, né? Tem alguns furinhos aqui, né? Alguns canaizinhos, onde o leite é ejetado, né? Após o nascimento do bebê, após o estímulo da sucção do bebê. E ao redor dos alvéolos, a gente tem o que a gente chama de células mioepiteliais. O que é isso, né? Esse nome complicado. Ao redor dos alvéolos, dessas bolinhas que armazenam leite, a gente tem uma estrutura de músculo, né, envolvendo todos esses alvéolos. Então, essas células, elas fazem força contra os alvéolos para sair o leite. É como se a gente pegasse uma laranja e espremesse ela com as nossas mãos. A laranja seria os alvéolos, o suco da laranja seria então o leite, e as nossas mãos espremendo a laranja seriam as células miopiteliais. Elas são as responsáveis por fazer o leite ser ejetado. Além das células mioepiteliais, a gente também, ao redor dos alvéolos, gordura, né, que a gente chama de tecido adiposo. A gente tem vasos sanguíneos, a gente tem tecidos nervosos, que são como se fossem células ali que a gente consegue regular por meio da sensibilidade, que é muito interessante, depois a gente vai falar um pouquinho em outro slide. E a gente tem também o tecido linfático, que é o tecido ali que cuida da nossa imunidade. Por isso que o leite materno também é formado por agentes que defendem o organismo do bebê contra doenças. Então, nessa imagem, né, dando uma ampliadinha ali no que a gente chama de alvéolo, a gente tem, então, que eu acabei de falar, as células mioepiteliais, então são esses pontinhos quadradinhos aqui, ó, que revestem todo o alvéolo, e eles são responsáveis pela ejeção do leite. A gente tem também, circulando toda a estrutura dos alvéolos mamários, alguns vasinhos sanguíneos que irrigam, né, esses alvéolos. Por isso que durante a gestação a gente sente as mamas crescerem, elas vão ficando maiores, mais inchadas, mais desenvolvidas. Por quê? Porque aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta a quantidade de sangue que vai irrigar toda essa parte mamária, né? Então, por isso que as mamas ficam mais pesadas. Não é porque você engordou ou porque aumentou o número de gordura da sua mama. Não. É por conta de todo esse processo. Os alvéolos vão ficando mais cheinhos, os lóbulos mamários vão ficando mais cheinhos e os lobos também. Então, aquele cacho de uva que ele era mais pequenininho, que ele era menorzinho, que ele era mais murchinho, ele vai crescendo, vai aumentando, vai ficando mais cheio, mais pesado e vai se desenvolvendo conforme vai passando a gestação. E quando que inicia todo esse processo? Se inicia a partir da 16ª semana de gestação. Então, muitas vezes a mulher já fala, com 32 semanas, nossa, já estou produzindo leite, né? Porque verificou, fez a expressão mamária, verificou que tem algumas gotinhas ali do que a gente chama de colostro.
Então, é a partir da 16ª semana que a mulher começa a sentir que as mamas vão ficando mais desenvolvidas, vão ficando mais inchadas, vão ficando mais pesadas e, consequentemente, vão ficando maiores. E o que que faz tudo isso acontecer? São dois hormônios principais. Com certeza vocês já ouviram falar. Eles são utilizados também em métodos contraceptivos. Então, a gente tem o estrógeno e a gente tem a progesterona. Esses são os dois hormônios responsáveis por fazer o aumento do tamanho das mamas, né? E faz também o aumento da formação dos alvéolos. Então, o alvéolo que era pequenininho, aquela bolinha que era pequenininha, ela vai aumentando para armazenar um pouco mais de leite, né? E é esse processo que acontece durante toda a gestação, que está ali relacionado com a atuação tanto do estrógeno quanto da progesterona. Depois do nascimento, há uma diminuição bem significativa desses hormônios, principalmente depois que sai a placenta, né? Então, aí, quem vai regular a questão da lactação como um todo são outros dois hormônios diferentes, que é a prolactina e a ocitocina. A ocitocina é o hormônio do amor. Ela é responsável por ejetar o leite e a prolactina é responsável por produzir o leite. Então, os dois, eles continuam ali caminhando juntos, mas com mais intensidade depois do nascimento. Aí o estrógeno e a progesterona, que fazia a mama ficar mais inchada, mais pesada, aumentou o tamanho das mamas, eles vão ficando em segundo plano. E o leite, propriamente dito, ele só começa a ser produzido 72 horas após o nascimento, ou seja, cerca de 3 dias depois que o bebê nasce. Aí você pode me perguntar, mas como que eu vou amamentar meu bebê então? Logo na primeira hora de vida, né? Que é um processo muito recomendado. Como que você vai amamentar? Da mesma forma, porque antes da descida do leite, que a gente chama de apojadura, a mulher ela produz o colostro. Então, o colostro é um líquido mais amareladinho, ele tem um aspecto gorduroso, mas na verdade ele é super rico em proteínas e em células de defesa. Então, ele é super necessário na amamentação antes das 72 horas de vida, né? Porque ele tem anticorpos, ele tem células de defesa. A gente chama o colostro de primeira vacina do bebê, porque ele vai receber naquele momento, logo após o nascimento, né? Ele vem sem defesa nenhuma para esse mundo, né? E ele consegue, tanto por meio do canal de parto, se ele nasceu de parto vaginal, quanto por meio da amamentação na primeira hora de vida, por meio do colostro. Então, aqui a gente tem nessa imagem, né, como que acontece a produção desses dois hormônios, da prolactina e da ocitocina, por meio do estímulo do bebê. Então, ficar perto do bebê, sentir o toque do bebê, sentir o corpinho do bebê colado ao corpo da mãe, sentir o cheirinho do bebê, ver os olhinhos do bebê, tudo isso faz um estímulo emocional na mãe, lá no cérebro, e isso auxilia na produção desses dois hormônios. Então, por isso que é tão importante o contato pele a pele, né, na primeira hora de vida do bebê, porque além de estimular a prolactina e a ocitocina naquele momento, auxilia no estabelecimento da amamentação. Então, quais são os fatores que vão auxiliar, que vão ajudar e os fatores que vão dificultar todo esse processo? Então, o que que ajuda? A confiança, o prazer, tocar, olhar, ouvir o bebê, até o choro do bebê. Tem relatos de mulheres que contaram para mim em algum momento que quando elas chegavam para trabalhar na UTI neonatal, né, mães, enfermeiras que trabalham na unidade neonatal, elas relataram que quando elas estavam amamentando seus bebês, chegavam para trabalhar e ouviam o choro dos bebês da unidade, elas percebiam que começava a produzir leite, que extravasava leite, molhava toda a roupa. Isso acontece por quê? Por causa dos estímulos, né? Então, estímulo sonoro, que auxilia em todo esse processo. Por isso que é tão bom a mãe e seu bebê ter esse contato pele a pele já na primeira hora de vida, porque além de estabelecer o vínculo, como eu falei, estabelece mais facilmente a amamentação. E quais são os fatores que dificultam esse processo? O estresse, a dor, a preocupação, né? Ai, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Tudo isso também interfere nesse processo e interfere na produção dos hormônios. Então, como eu falei, a ocitocina é o hormônio do amor. Ela é liberada em uma situação de
de relaxamento, né? Se você está estressado, preocupado, sentindo dor, ela não é liberada. Isso também funciona para o trabalho de parto, né? O que faz as contrações uterinas acontecer é justamente o hormônio do amor, a ocitocina. Exatamente. E olha que legal isso, né, Isa? O nosso corpo é realmente muito sábio. É uma máquina Sim, perfeita. Eu costumo brincar que o homem nunca vai inventar uma máquina tão perfeita quanto o corpo, né? Porque sim. sem a gente programar nada, sem a gente ler manual nenhum, o nosso corpo sabe muito bem tudo O que que tem que precisa fazer. ser feito, é verdade. Exatamente. E muitas mulheres, quando estão amamentando, elas referem cólica. Isso é normal? Não é normal? O que que é? Isso é normal. Por quê? Então vamos pensar. No momento em que o bebê está mamando, está sugando o seio materno, está sendo produzida a ocitocina. E a ocitocina, ela contrai ali aqueles caixinhos de uva para mandar o leite para fora da mama para o bebê sugar. Junto à sucção, junto à liberação da ocitocina para a ejeção do leite, também acontece a atuação da ocitocina lá no útero, né? Na fase do puerpério, como a Ana falou. Então, todos os órgãos maternos, eles vão voltando ao seu lugar normal, né? Eles mudaram ali drasticamente para acomodar o útero e o bebê que estava crescendo e desenvolvendo dentro do útero. Então, nesse momento, estão voltando ao lugar normal. E o útero é um desses órgãos, né? Um dos principais órgãos que estão voltando ali ao seu lugar ideal. E ele acontece, esse retorno, nessa volta, ela vai acontecer também por meio da atuação da ocitocina. Então, é o útero contraindo, é o útero voltando ao seu tamanho normal, por meio do estímulo desse hormônio, que também é liberado durante a amamentação. Então, mais um indício da perfeição do corpo. E aqui a gente tem um exemplo, né, de uma mama de uma mulher não grávida para uma mulher grávida. Olha que diferença no tamanho da mama, né? Esse inchaço, esse aumento que acontece, né, com o crescimento dos lóbulos mamários, com o aumento também desses canaizinhos, né, que a gente chama de ductos mamários. Então, tudo isso, eu estou mostrando com o dedo, né, como se vocês fossem ver. Então, aqui com o mouse, né, então, aumento dos lóbulos mamários, aumento dos ductos mamários, né, eles crescem em tamanho e crescem em quantidade. Eles aumentam progressivamente conforme vai evoluindo a gestação, o que é super necessário, né? E aí, a gente falou do preparo do corpo para o trabalho de parto e como a gente prepara, então, as mamas para o trabalho de parto. Então, não tem algo assim que eu posso vir e trazer para vocês, nossa, vocês precisam fazer isso, 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 isso. Não, por quê? Porque o preparo das mamas para o trabalho de parto é um preparo natural. Ele acontece naturalmente durante a gestação para que a amamentação ocorra. Então, eu falei do desenvolvimento fisiológico, né, da anatomia ali das mamas que vai crescendo, que vai se desenvolvendo, os lóbulos vão aumentando. Então, tudo isso é um processo natural. Tudo isso que a gente apresentou para vocês acontece sem nenhuma intervenção própria da mãe, né? É algo fisiológico que vai acontecer naturalmente pela situação em que a mulher se encontra, que é a gestação. Então, acontece esse preparo fisiológico naturalmente, com o desenvolvimento de tudo que a gente já falou, né, dos glóbulos, dos alvéolos mamários, que são as células produtoras de leite, dos ductos mamários, né, acontece um aumento do fluxo sanguíneo para as mamas, por isso que elas ficam mais inchadas, elas ficam aumentadas, né, então tudo isso se inicia logo no começo da gestação e só tende a aumentar durante o processo ali das 40 semanas, né? Então, apesar de tudo isso ser natural, a gente traz, então, alguns cuidados com as mamas durante a gestação e que podem colaborar para um bom estabelecimento da amamentação, na hora em que ela se consolidar, que é a hora do nascimento. Então, sempre fazer um banho de sol nas mamas, né? Deixar as mamas expostas ao sol por pelo menos de 15 a 30 minutos por dia. Realizar a higiene normal das mamas com água e sabão neutro. Isso tem que ser iniciado desde a gestação e permanecer após a gestação também, após o nascimento do bebê. Por quê? Muitas vezes, utilizando um sabonete diferente, um produto diferente, o bebê não se adequa àquele sabor gerado pelo produto que foi passado
e a amamentação não é estabelecida, pode ser um dificultador. Então, por isso que a higiene apenas com água e sabão neutro já é suficiente para gerar um bom cuidado com as mamas, tanto durante a gestação quanto após o nascimento do bebê. Sempre utilizar sutiã para a sustentação das mamas, principalmente a partir do 5º mês, né? Por quê? Porque é ali que acontece o boom, né? O crescimento mamário que fica mais evidente. Então, sutiã para sustentação durante a gestação, também após o nascimento do bebê, é super importante para sustentar as mamas, né? Isa, só um Pode falar, comentário dessa Ana. questão do sutiã. Pensando na biomecânica, né, do corpo, quando a gente tem o aumento das mamas, tem uma compensação lá na nossa coluna, atrás, e que isso acaba fazendo o quê? A mulher leva os ombros para frente e acaba fazendo um Czinho com a coluna. Isso pode gerar dor, desconforto, até alteração da própria postura dela, que a mulher fica assim curvada, né? E essa questão de usar um sutiã reforçado, um top reforçado, é importantíssimo, porque ele vai devolver a postura para a mulher e também vai diminuir essas possíveis dores que pode estar associado a isso. Perfeito. Também como um cuidado das mamas durante a gestação, eu sei que é um pouquinho difícil, né? As mulheres ficam muito curiosas, né, para saber se elas vão ter leite ou não, e começam a expressão mamilar ainda durante a gestação. Mas o que acontece? Se a mulher começar a fazer isso com muita frequência, a apertar as mamas para ver se realmente sai leite, o que pode acontecer? A indução de um trabalho de parto prematuro. Lembra que a gente falou que o estímulo para a liberação de ocitocina é a sucção do bebê? Quando a mulher estimula a mama apertando ou apertando a areola para ver se vai sair leite, ela está fazendo um estímulo, está gerando um estímulo lá no cérebro, e isso pode gerar a liberação de ocitocina. Isso pode acabar induzindo a um trabalho de parto prematuro. É raro? Pode acontecer? Pode. Então, é um cuidado super essencial. Não precisa fazer isso. A amamentação é um processo natural e a produção do leite também é um processo natural. Não precisa estimular durante a gestação. E por último, pode ser utilizado hidratante, pode ser utilizado algum tipo de creme? Pode, durante a gestação. Após o nascimento do bebê, a gente já não indica muito isso, por quê? Porque pode atrapalhar no sabor, né? Muito interessante, isso é uma dica para todas vocês. Aqui na imagem eu trouxe uma foto, né, de uma mama, a areola é essa parte mais escura, e aqui no meio a gente tem o mamilo, né, o bico do peito. Ao redor do mamilo a gente tem essas bolinhas. Essas bolinhas elas são normais no corpo feminino antes da gestação, né? Mas elas são mais evidentes durante a gestação. Por quê? Porque elas produzem como se fosse um sebinho, como se fosse uma gordurinha. E isso faz um óleo natural para a pele. É um hidratante natural. Então, você pode utilizar o hidratante na mama? Pode, exceto ali na região da areola e na região do mamilo. Por quê? Porque essas regiões elas já são lubrificadas naturalmente por essas glândulas que a gente chama de glândulas de Montgomery. E elas são responsáveis por fazer essa produção dessa gordurinha, né, que auxilia na hidratação ali da areola e do mamilo. Isso é muito interessante porque essas glândulas, elas liberam essa gordurinha que tem um cheiro muito característico. E esse cheiro é característico para o bebê. A mãe muitas vezes não sente. E o bebê começa a procurar, começa a buscar o seio materno por meio desse estímulo, né, dessa sensação, desse cheiro que é produzido por essas glândulas. Então, passando um produto ali na região pode acabar atrapalhando e o bebê recusar o peito por conta disso. Então, é um processo natural, é fisiológico e precisa ser dito. E outra coisa bem interessante é que o leite materno tem um sabor semelhante ao líquido amniótico, que é o líquido da bolsa das águas, né? Então, todo aquele bolsão das águas tem um cheiro, tem um sabor característico e que é semelhante ao leite materno. Então, o bebê se identifica com esse sabor, ele procura por esse sabor porque ele já reconhece, né? É algo natural para ele, não é nada estranho.
por isso a aceitação é tão fácil e bem desenvolvida. E aí, aproveitando, Muito né, que a gente já curioso, tá Isa. muito curioso, Não sabia dessa informação. Muito muito legal. curioso, né? Uhum. E aproveitando que a gente está falando um pouquinho da anatomia, nenhum tipo de bico faz uma inviabilização da amamentação. O que que significa isso? Que você pode ter um mamilo normal, pode ter um mamilo muito grande, um mamilo muito pequeno, um mamilo invertido, mas isso não vai atrapalhar a amamentação. Muito pelo contrário, porque o bebê, quando ele está mamando, ele não abocanha o bico, ele precisa abocanhar a areola. Então, independente do bico ser para frente, para dentro, para trás, invertido, muito grande, o bebê precisa abocanhar a areola. É isso que ele precisa sugar, não o bico. Se ele pegar só o bico, ele começa a machucar a mama, né? Aparecem rachaduras, aparecem fissuras, aparecem lesões, e o bebê não consegue sugar tudo que ele precisava. Então, ele abocanha toda a areola, que é onde está reservado todos os ductos, eles se encontram ali, né? Todos os ductos de leite, eles se encontram na areola. Então, ele tem uma grande quantidade de leite. Sugando a areola, o bebê consegue extrair mais leite da mama. Então, o tipo de bico, ele não vai dificultar ou facilitar a amamentação, certo? E é isso, pessoal. Acho que era isso que a gente tinha para trazer para vocês. A gente está muito contente, né, com tudo que foi passado. Eu aprendi muitas coisas com a Ana, de verdade, foi incrível, Digo foi mesmo. maravilhoso, Ana. Agradeço muito pela sua participação aqui nessa aula de hoje, né, com as gestantes do grupo. E vocês podem ficar muito à vontade para tirar dúvidas, fazer perguntas, questionamentos. Fiquem livres, né? Fiquem livres para perguntarem o que vocês quiserem. A gente está super à disposição. Pode falar o que você quiser. Ok. Isa, de novo, muito obrigada pelo convite. Eu amei participar. Eu amo falar sobre fisioterapia e sobre fisioterapia no trabalho de parto, amo ainda mais. E assim, agradeço mesmo. O meu intuito aqui era levar informações básicas, gerais, que eu acho que a gente conseguiu atingir, né? E que deixam Uhum, a mulher um pouco mais preparada para esse período tão importante e tão delicado, né? com Então, certeza. agradeço. Fico à disposição no grupo do WhatsApp. Podem mandar as perguntas. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, tá, gente? Que o dia é um pouquinho Uhum. corrido. Mas assim que tiver tempinho, eu respondo todos, tá bom? Muito Perfeito. obrigada pela atenção, por terem assistido até aqui. Obrigada pelo convite, Isa. E espero que seja a primeira aí de muitas vezes. Com certeza, Ana, foi maravilhoso. Mais uma vez eu agradeço por convite, né? Nada melhor do que a gente ter uma fisioterapeuta específica para isso, né? Para falar sobre isso, com muito conhecimento. E a Ana conseguiu passar isso para todos nós de uma forma muito clara, né? Então, espero que vocês tenham gostado bastante. A gente fica à disposição para auxiliar. Então, como eu já falei, tirar dúvidas, né? Tudo que for relacionado ao tema de hoje. E vocês podem também ir mandando perguntas durante a semana, né? Que a gente também vai respondendo. Espero que vocês tenham tido uma manhã muito bem aproveitada e que a gente possa se encontrar mais vezes, com certeza. Com Tá certeza. certo? Ana, mais uma vez, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Um Beijinhos. beijão. Obrigada, Tchauzinho. meninas, pela participação na aula de hoje. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Bom sábado para vocês e uma ótima semana. Tchau, tchau.